Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para o nosso quarto encontro, né? A última aula antes da prova. Depois da aula agitada aí do Marcelo e do Alexandre. Sim, a gente estava assistindo e acompanhando no fórum lá. Marcelo com seu vocabulário nada convencional. Isso, sempre. Tava todo mundo agitado, né, naquela aula. Até o chat estava agitado lá. E espero que continue, né, Fred? A gente está online aqui também. Recebendo proposta de skin cariol aí, e a gente deu até sede na gente, né? Mas a gente vai ver o que a gente faz. Bom, mas antes da gente tratar do nosso assunto da aula de hoje, que é um modelo de maturidade em processo de software, a gente vai relembrar, né? E hoje, conversando com a esposa do professor Silvano, ela me passou uma foto muito interessante a respeito de quando o Silvano caçava porcão no Piauí. Né? Então ele está aí nas caçadas dele. Então um abraço pro pessoal do Piauí. Ele saiu do Rio Grande do Sul para caçar porcão. Isso aí na época do mestrado, o cara tem que tirar um tempo para pensar, refletir, meditar. Então eu fui para as montanhas, entendeu? Sei. Então a gente vai tentar relembrar o que a gente viu na aula de hoje. O que a gente começou vendo na aula passada? Só, Fred, vamos pegar o gancho aí da aula passada. Vamos fazer um comentário legal aí. A galera fala muito de empreendedorismo, inovações, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que aqui na nossa disciplina, né? Puxando um pouco a brasa para o nosso assado, né? Não adianta nada você criar um produto inovador, né, Fred? Se ele não tiver o quê? Qualidade. Qualidade. É lógico que a gente tem que puxar para nossa disciplina, né? Lógico. Vocês têm que dar qualidade realmente. Vocês têm que aprimorar o serviço de vocês, dando qualidade para eles, e assim vocês vão conseguir realmente ter essa inovação em todos os aspectos profissionais da vida de vocês. Primeira impressão é que fica, né? Se você comprar um produto, um software, alguma coisa que não estraga, não funciona, né? Não tem qualidade, pode ser o produto mais inovador aí do mercado que não adianta, não vai ter uma boa saída, né? É verdade. Então vamos lá relembrar o que a gente viu na aula de hoje. Então no slide a gente pode ver os tópicos. O que seria então, relembrando a aula passada, a gente viu falou um pouco de norma, né? Que norma, na verdade, define o que é qualidade em processos, né, de várias áreas. É um regulador de qualidade. No caso dos sistemas, né, de software, a gestão de qualidade aí, ela vem agregar vários atributos aí, né? Por exemplo, você ter um certificado de qualidade significa que a sua administração da sua instituição aí, ela tem qualidade. Se a administração, se a organização por inteira tem qualidade, os produtos, consequentemente, né, vão ter qualidade. E aí, com qualidade, você consegue obter uma série de vantagens, né? Como melhor relação comercial, né, com outros parceiros, né? Porque você atrai pessoas que estão interessadas em produtos de qualidade. Né? O que mais que nós temos aí? Nós temos também a questão de reduzir custos, né? Alocação de recursos, né? Você alocar a melhor forma dos recursos para o trabalho com os processos, né? E dessa forma, então, ganhar dinheiro aí em cima de não ter muitas perdas. Temos outra questão aí que é menos retrabalho. Se você tem menos retrabalho, né? Você tem menos erros, você tem menos custos, você consegue cumprir cronogramas e o seu produto, consequentemente, vai ter qualidade, certo? Então, todas as coisas aí são, uma coisa puxa a outra, né? Quando você tem um processo de qualidade na organização. Ainda o que nós temos ainda, Fred? Eu anotei aqui a questão do treinamento, né? Sim. Você também possibilitar, dar oportunidades de treinamento para que os seus colaboradores, né? Os stakeholders, como o Fredson gosta de dizer. Falou bonito. Bonito, né? Eles tenham a sua oportunidade, possam crescer dentro da instituição. Isso mesmo. E os colaboradores crescendo, a instituição também cresce junto com elas. Né? A gestão do conhecimento é feita de forma correta dentro da organização, que tem treinamento periódico, né, frequentemente dentro da organização. Ok? Além de todas as questões de normas de certificação, a gente tem, aí no nosso slide a gente pode ver a ISO 9000, né, que provavelmente muitas pessoas já ouviram falar, né, e a gente apresentou essa norma, institucionalizada por essa organização aí, que vem a trazer realmente qualidade, que vem a dar certificações de qualidade em determinados produtos, em determinados processos dentro das organizações. Então a gente percebeu que essa norma ela dá certificações em determinados processos dentro da sua empresa, né? Ou seja, você às vezes não precisa ter qualidade em todos os processos da organização. Às vezes ela diz, você está certificado em determinado processo aqui com um controle de qualidade. Você realmente tem esse controle de qualidade
e você vai ganhar o selo de qualidade ISO 9000. Aí a gente viu algumas divisões, né, que essa norma tem, a 9000, 2000, que engloba os fundamentos gerais, vocabulário. A gente viu a 9001, 2000, que tem algumas coisas a respeito de análise de requisitos de qualidade. A 9003, 2000, que é específica para desenvolvimento de software. E a 9004, que traz conceitos gerais a respeito da garantia de qualidade, ok? Bom, além dessa norma aí, a gente também viu a questão do ciclo PDCA, né? Aquele ciclozinho lá de planejar, fazer, checar e agir conforme o que foi checado. Então a gente viu, a gente pode evoluir o nosso ciclo PDCA para a gente estar aprimorando os processos de qualidade. A gente conseguiu perceber que tanto a ISO 9000 com esse ciclo PDCA, juntando eles, a gente conseguiu perceber que quando a gente ganha algum certificado de qualidade, quando a gente consegue esse certificado de qualidade, a gente não precisa se estacionar no tempo, né? Como o professor Alexandre e o professor Marcelo falaram na aula anterior ali. Você precisa estar aprimorando, precisa estar verificando se aquele processo realmente tem todos os requisitos de qualidade. Ou se alguma coisa influenciou para que você mude o processo. Então você vai ter que planejar novamente, desenvolver ou fazer o seu processo de software. Você vai precisar checar se aquele desenvolvimento está conforme planejado e agir conforme for preciso. E aí, a partir do momento que você tem uma padronização, você estaciona momentaneamente, mas você precisa sempre estar medindo o seu processo de software para ver se você precisa melhorar em algum local, ok? Além da ISO 9000 e do ciclo PDCA, a gente viu os benefícios e os riscos, né? A gente viu que não só são vantagens que a gente tem, não é isso, Silvano? Não são só rosas, né? Isso tem mesmo. Questões aí vitais também na implantação da questão da qualidade. Como a gente, quando você implanta uma gestão de qualidade, você espera, claro, que você obtenha mais benefícios do que risco, né? Onde os benefícios são satisfação do cliente, você ter um produto que agrade mais o cliente, você ter um melhor ambiente de trabalho, né? A questão da ergonomia, você avaliar como seus colaboradores estão trabalhando, né? Você tem a questão de menos desperdícios de recursos, né? Processos mais ágeis, menos burocracia, e por aí vai, são os benefícios de você ter uma gestão de qualidade na sua organização. Mas, por outro lado, se os processos de qualidade foram implantados de forma sem controle, sem verificação, né, e sem o aprimoramento, que é o que a gente vai ver nessa aula, você então corre o risco, né, de ter riscos na implantação desses processos. E aí, quais são os riscos? É a questão de você burocratizar tanto o seu processo a ponto de ficar inviável, dele tornar aquele processo lento, um processo difícil de conseguir ser concretizado. Isso a gente vê muito por aí nas organizações, principalmente em organizações que prestam serviços. Quem aí já não passou por uma situação de querer adquirir um serviço, né, e cair naquela burocracia de documentação, de falta de comunicação com a pessoa que oferece o serviço, e você acaba desistindo, né? Então isso é bem comum, eu mesmo já passei por várias situações e é complicado quando acontece isso, né? Então você burocratiza tanto que acaba tornando inviável aquele processo. Outros riscos que nós temos aí é o desperdício, então a desmotivação, né? A principal característica aí é você desmotivar a sua equipe que, de repente, por falta de treinamento, por falta de conhecimento dos processos que estão sendo implantados, né, acaba vendo aquilo ali como sendo uma imposição, como uma coisa que vai de encontro ao que eles estavam acostumados a executar na organização, né? Então acaba que desmotiva o pessoal, gera atritos, e aí isso é complicado. Então o processo de implantação tem que ser bem claro, transparente, e principalmente você tem que ter o treinamento, né, para evitar esses riscos aí que ocorrem. Então, o que a gente vai falar na aula de hoje? Não basta você só implantar a questão da qualidade, dos processos de qualidade, mas o processo, ele, como tudo na vida, né, com as pessoas, ele tem que crescer, né, amadurecer, e aí também tem que ser periodicamente renovado para que ele não caia aí no esquecimento, né, naquela questão de ser obsoleto, né, Fred? Isso aí mesmo. Você vai acabar tendo que talvez tirar aquele processo porque ele não
não consegue mais evoluir, nem se adaptar às novas tecnologias. E com novos requisitos de negócio, com novas leis, existem N variáveis que podem influenciar nisso. Então tem que estar sempre, né, aquele ciclo que a gente falou na aula passada, sempre ocorrendo para que você possa manter os processos aí na atualidade. E aí a gente vai então para os objetivos da aula de hoje, que é mostrar um modelo de processo desenvolvido especialmente para realizar processos de engenharia, incluindo a engenharia de software, né, que a gente sabe que é uma engenharia bastante específica, onde você tem mão de obra, tem pessoas, você tem que gerenciar pessoas, processos, ferramentas de desenvolvimento, e tudo isso gira em torno aí do produto final, que pode ser aí um software, né, que a gente vai estar confeccionando para lançar no mercado. E aí tem também a questão, né, Fredson, da maturidade do processo. O processo ele tem que evoluir ao ponto de atingir uma maturidade e a ponto aí de ser um processo confiável, né, e que gera bastante qualidade, né. Então o processo tem que passar por várias transformações, verificações e adequações durante a implantação para que ele possa chegar a um nível de maturidade aceitável. Isso mesmo. Então a gente demonstrou os objetivos da nossa aula, né? E aí, continuando no nosso slide, a gente tem que a gente vai passar, né? A gente já viu duas normas, né? Uma relacionada a métricas e outra relacionada à qualidade total, né? A qualidade ISO 9000, né? E a gente vai deixar de ver um pouquinho essa norma e começar a ver alguns modelos, né? Então, o primeiro deles é o CMMI, né? Então, vamos ver aí, vamos dar uma introdução a respeito do que é esse modelo. Bom, a gente tem uma imagem aí, né, de várias pessoas idosas já chegaram à melhor idade, né, e a gente consegue perceber que quanto mais a gente vai ficando idoso, né, a gente vai conseguindo uma certa maturidade aí, os gostos vão ficando mais apurados, a gente vai ficando meio que chato, né, às vezes, ou meio que vai ficando um pouco enrijecido os ossos, a gente não tem a mesma mobilidade. Mas aqui, os processos de software, quando a gente fala a respeito de maturidade, a gente quer dizer que eles estão chegando no nível de excelência, né? Então essa é a palavra-chave quando você engloba a respeito de maturidade em relação a processos, e no nosso caso aqui a processos de software, né? Você realmente consegue chegar a um certo nível de excelência, e a gente vai conseguir ver que esse nível, que esse modelo que a gente vai estar trabalhando hoje, o CMMI, ele tem vários níveis de maturidade, ou seja, você pode ir caminhando dentro desses níveis até realmente chegar no nível de excelência, onde você vai ter os seus processos todos trabalhando de forma ideal, né? E mesmo assim, quando a gente chegar nessa forma ideal, a gente consegue perceber que você vai estar sempre utilizando uma forma de aprimorar esses processos, né? Então a gente vai perceber aqui que a gente pode cavalgar até um determinado nível de maturidade, mas que a gente nunca pode estacionar nesse nível, né? A gente sempre tem que estar buscando inovações, que foi a palavra ideal na aula passada que vocês tiveram, ok? Então vamos ver um pouco a respeito desse modelo aí. Vamos para o nosso slide aí. Bom, o modelo é o CMMI, né? Ele foi desenvolvido mais ou menos na década de 80 pelo SEI, né? Que é o Instituto de Engenharia de Software dos Estados Unidos. Então é um modelo de maturidade e capacidade integrado. Por que ele é integrado? Bom, falando um pouquinho a respeito da história do CMMI, antes, né, o Instituto de Engenharia de Software dos Estados Unidos, ele desenvolveu o que a gente chama de CMM, né, que é o modelo de maturidade e capacidade, apenas isso. E aí esse modelo poderia ser utilizado para várias engenharias nos Estados Unidos. Uma delas era a engenharia de software, ok? Bom, e aí, já que ele é um modelo, né, outras empresas ou outros grupos de pessoas foram construindo outros modelos baseados no CMM. Isso específico para a engenharia de software. O CMM era para qualquer engenharia. Os outros modelos que foram sendo criados são para qualquer tipo de software, de engenharia de software. Então, eles foram adaptando específico para a gente criar algum modelo específico para desenvolver software, que é um pouco diferente a respeito de outros processos que são desenvolvidos, ok? E aí, dois dos principais, o Spice e o Bootstrap, foram ganhando uma dimensão muito grande, e aí o SEI, né, o Instituto de Engenharia de Software dos Estados Unidos, percebeu que eles precisavam melhorar o modelo CMM deles, específico para engenharia de software. Então eles criaram realmente o CMMI,
que pegaram todos os modelos que foram criados a partir do CMM e integraram eles todos no CMMI. E aí eles realmente conseguiram desenvolver um modelo totalmente integrado, com todas as tecnologias, com todas as ferramentas específicas, com todas as definições específicas do que vem a ser desenvolvimento de software, ok? Então essa é um pouco da história a respeito do CMMI, como que ele foi desenvolvido. Ele tinha um modelo geral para todas as engenharias, vários outros modelos foram criados em relação àquele, e aí um dia o SEI pegou e juntou todos esses modelos criados e criou o CMMI, que é o modelo de capacidade, de maturidade e capacidade integrado, ok? Bom, saindo um pouquinho de história, o que a gente tem aí no nosso próximo slide? Então a gente tem a respeito do processo de software, né? O que vem a ser esse processo de software? O processo de software, então, ele tem a ver com práticas e tecnologias, né, utilizadas para desenvolver e manter software e produtos relacionados. O processo, então, ele vai resultar em um produto ou serviço, né? Então, quando o processo é implantado, né, ou vários processos são implantados, o resultado final, o objetivo pelo qual aquele processo é implantado, ele gira em torno de um produto ou serviço, né? Vai ser o produto final de todo aquele conjunto de processos. Então a gente tem aí a questão de, no andar desses processos, no andamento desses processos, a maturidade é um fator bastante importante para a qualidade do produto final, né? Se você fizer uma analogia aí de um conjunto de processos que foram recém implantados e um produto que é resultado de processos maduros, qual vocês acham, qual produto vocês acham que vai ter maior qualidade no final? Com certeza é aquele que já tem os processos amadurecidos, que os processos já foram otimizados, já passaram por várias reciclagens. Então, nesse caso, a gente tem que sempre procurar avaliar aquele ciclo, né, de acompanhamento do processo para que ele possa evoluir ao nível de maturidade. E é isso que mostra aí o nosso próximo slide, onde a gente pode ver que o amadurecimento do processo, ele vem de encontro ao quê? Ao software de qualidade, né? Então, nós temos aí as duas atividades andando de encontro, né? À medida que o processo amadurece, ou os processos amadurecem, o produto vai também aumentando a sua qualidade, né? Porque justamente aquilo que a gente falou. O que a implantação da qualidade proporciona? Redução de custos, redução de riscos, né, melhor aproveitamento dos recursos, um produto mais, né, confiável. Então, todos esses benefícios são questões aí que vieram da maturidade dos processos que evoluíram durante a sua implantação. Legal. Então, essa maturidade aí dos processos a gente vê que é uma máxima dentro das empresas. Os processos têm que evoluir, têm que chegar a um certo nível de maturidade para eles adquirirem a real excelência. Bom, mas para esses processos amadurecerem dentro das empresas, eles precisam passar por determinados níveis. Vamos ver aí como pode ser um processo dentro de uma organização. Os processos podem ser imaturos, maduros ou institucionalizados, né? Quando a gente fala de processos imaturos, é algo meio que amador realmente, ou seja, você não tem nenhum processo definido dentro da organização, você não sabe como que ele funciona, né? Ele depende muito das pessoas que estão lá dentro, ou seja, se as pessoas forem competentes, até pode haver um produto de qualidade, né? É como se fosse uma caixa preta. O gestor diz, desenvolve um software. Só que o processo de desenvolvimento do software não tem nenhuma atividade definida, o que eu tenho que fazer primeiro. As pessoas não sabem, apesar da engenharia de software aí para ajudá-las, as pessoas não utilizam isso, fazem um software ao Deus dará mesmo, né? E aí você tem como uma caixa preta ali, tem uma entrada que o gestor pede para fazer um determinado software, eles fazem de qualquer jeito e tem a saída como um produto. Então é uma caixa preta onde você não tem medições, você não consegue gerenciar nada. Então esses processos são ditos imaturos, né? Que eles não têm nada documentado, na alta gerência não define nenhum processo, nenhuma atividade de como deve ser feita dentro da organização. Já os processos maduros são aqueles processos realmente que você sabe como funciona, as pessoas conhecem como funciona, tem o apoio da alta administração, né? Então você consegue fazer com que esses processos eles sejam os mesmos, por exemplo, para desenvolver software. Então toda vez que vai desenvolver software, você repete aqueles mesmos passos.
E aí você consegue algo que você consegue a maturidade quando você desenvolve vários softwares, aí você vai adaptando os seus processos para você conseguir desenvolver um software de qualidade. Já os institucionalizados são esses processos maduros, realmente, são esses processos que já são repetidos, né, dentro da organização, só que com uma máxima, eles são documentados dentro da organização. Ou seja, se um novo programador chegar, ele pode pegar a documentação de como é o processo de desenvolvimento de software, como deve ser feita a codificação, como devem ser feitos os testes, quais ferramentas utilizar, né, como utilizar o controle de versões, tudo isso. Então, os processos são institucionalizados e documentados. E aí a gente consegue ver, a partir do momento que a gente tem processos institucionalizados, a gente consegue ver que a empresa ela desenvolve alguma questão de gestão do conhecimento, né? Porque nos processos imaturos, está tudo de qualquer jeito. Todo mundo faz do jeito que achar melhor. Utiliza a ferramenta que achar melhor. Utiliza a técnica que achar melhor para qualquer software que aparecer. Nos processos maduros, as pessoas já têm um certo padrão. Né? Já tem um certo padrão, mas nada documentado. E no institucionalizado, realmente, você consegue fazer com que esses processos maduros, eles venham a ser documentados, se tornem padrão dentro da organização, conforme documentos dentro da organização, ok? Então, esses são os níveis de processos que a gente tem dentro da organização. No próximo slide aí, a gente pode perceber, depois que a gente fala um pouquinho sobre o processo de software, sobre esses níveis de processo, o que é o CMMI? É um modelo de maturidade de melhoria de processos para o desenvolvimento de produtos e serviços. Então, a gente consegue ver que ele é apenas um modelo para a gente melhorar os processos de software dentro da organização. Né? Não quer dizer que ele venha, tudo que tem no CMMI, que é algo gigantesco, vá tudo para dentro da organização. Com isso você pode burocratizar muita coisa. Né? Então o CMMI ele serve como modelo e você tem que pegar esse modelo e realmente adaptar a organização, ver o que há de melhor, ver como que os seus colaboradores vão se adaptar melhor a esses modelos, ok? A esse modelo. E aí você vai, como é um modelo de melhoria de processo de software, você vai conseguir entender que essa melhoria pode passar por um ciclo PDCA que a gente falou na aula passada. E você está sempre planejando, desenvolvendo, checando e agindo, ok? Então esse é o CMMI que a gente vai tentar ver algumas características, né, dele nessa aula aqui. É lógico que o modelo é muito grande, e a gente vai ver os pontos principais dele, não é isso, Silvano? Então vamos ver quais são os pontos principais? Isso aí, Fred, mas cabe a gente ressaltar aí que você estava falando que, ou então como é que a gente vai saber o que a gente tem que pegar? O CMMI é gigantesco, né? Então como é que a gente vai saber o que a gente vai ter que pegar e trazer para a organização para justamente não burocratizar, como você falou, todo o processo? Então eu acho que a gente teria que fazer uma análise aí para ver quais os processos críticos, né, que a gente, teria que implantar, quais os processos realmente estão ali focados que influenciam diretamente na qualidade do produto. Né? Então, é importante a gente salientar isso, realmente, que a gente deve trabalhar realmente os processos críticos que a gente vê que a qualidade vai depender especificamente daqueles processos. Então vamos ver aí. E aí temos uma boa dica, né, de algumas áreas aí de onde o CMMI atua, né? São divididas em 3, que seriam a questão de você melhorar a qualidade dos serviços que você presta, ou seja, os processos envolvidos para que você possa oferecer um serviço de qualidade, ágil, confiável e que atenda realmente às necessidades do cliente. Certo? Então, o CMMI, nesse ponto, ele define as questões críticas para que você possa oferecer serviços de qualidade. O outro ponto aí que nós temos aí que o CMMI atua é na questão de aquisição de software. Então é muito importante quando você vai trabalhar num projeto, a questão do processo que você usa para realizar a aquisição de software. Né? Se você fizer um processo sem controle, sem um estudo, sem uma documentação, você pode acabar adquirindo primeiro um software que não satisfaz as necessidades do que você precisa e depois ainda de um software que não tem a qualidade necessária para que o seu produto também tenha qualidade. Então, são questões bastante críticas aí quando você adquire um produto de software. Então tem que também ponderar muito e ter aí um processo bem documentado de como você vai realizar essa compra. E por fim, aí, o que mais nos atinge, né, é a questão do CMMI definir o desenvolvimento
os procedimentos de desenvolvimento de software. E aí, tudo que a gente viu aí desde o início da disciplina, né, Fred? Questão de você analisar, você definir, levantar os requisitos e documentar e todos esses processos. Todos os processos são bem definidos no CMMI, você pode utilizá-los para você trazer melhoria para o seu processo de desenvolvimento de software como um todo. Como um todo, sim, com certeza. Então a gente tem essa divisão aí em três, e é importante salientar que às vezes não dá muita importância a respeito da aquisição de software, né? Você geralmente, quando vai adquirir um software, eu quero o melhor e maior. Uma empresa, geralmente, que os gestores não têm um processo de aquisição bem definido, eles fazem uma pesquisa de mercado rápida e vê qual que é o melhor na sua visão e vai lá e compra. Você não tem um processo bem definido para verificar se aquele software vai se adequar à tua empresa realmente, né? Se ele não é muito grande ou se ele não é muito pequeno para o teu objetivo de estar instalando, de estar adquirindo aquele software dentro da organização. Então, essa questão de aquisição aí, dos processos de aquisição, é algo bem complexo e que a gente, às vezes, não dá muita importância para isso, né? Só dá importância para os processos de desenvolvimento para dar qualidade no produto final. Mas os processos de aquisição, a gente está vendo cada dia as empresas adquirindo software mesmo de empresas mais especializadas em determinado ramo. Então, no momento de adquirir um software, você deve seguir realmente alguns passos para que você adquira o seu software de qualidade, né? Ou seja, você precisa entender se aquele software realmente atende a todas as suas necessidades, se ele é flexível, né, a ponto de se adaptar também à tua cultura organizacional e assim por diante. Fred, o Moacir está comentando aqui no fórum que realmente o primeiro e o passo mais difícil, né, seria definir qual metodologia aplicar. Então você precisa escolher aí. A metodologia realmente é complicada. E a metodologia tem que ser definida no início do projeto. Sim. Né? A tecnologia, por exemplo, a linguagem, pode ser definida lá na fase de projeto. Né? Depois que você levantou o requisito, fez a análise, lá na fase de projeto você pode definir a tecnologia. Mas a metodologia total não vai mudar. É do início ao fim. E essa você tem que escolher bem, porque ela vai do início ao fim. Se você mudar, é retrabalho, é custo. Toda mudança que dentro de um projeto vai causar custos, tempo, e é meio que complicado realmente isso. Bom, depois dos níveis aí, a gente tem no nosso slide que o CMMI, ele é um framework de aprimoramento de processos, né? A gente falou a respeito de melhorias agora há pouco e a gente quer enfatizar isso, né? Você vai utilizar o CMMI para você melhorar, para você aprimorar realmente o teu processo. É lógico que toda empresa de desenvolvimento ela tem processos, seja ele imaturo, maduro ou institucionalizado. Mas o que o CMMI vem a adicionar dentro da organização que utiliza esse modelo aí, ele vai tentar aprimorar os seus processos a cada dia. Ou seja, a cada novo projeto que você for desenvolver, a cada novo software que você for desenvolver, você realmente tem a chance de melhorar o seu processo, né? O CMMI desenvolve, ele tem algumas ideias de como você melhorar. E aí você vai pegar o modelo do CMMI, juntar com a sua equipe e ver realmente como que você pode melhorar esse processo. Então essa é a intenção real do CMMI, ou seja, melhorar a todo instante, a todo novo projeto, os teus processos de desenvolvimento de software. Os processos de desenvolvimento de software vão desde a análise de requisitos até a manutenção do sistema depois de implantado na organização, ok? Bom, depois da gente enfatizar a respeito disso, a gente tem uma divisão, né, que na apostila de vocês está citado do Somerville, mas é como o SEI também apresenta. Então você tem as áreas de processos dentro do CMMI, os objetivos que você tem que ter em cada área de processo, e as práticas para você alcançar esses objetivos, ok? Vamos ver aí a respeito das áreas de processo. Então você tem o gerenciamento de processos como um todo, que você foca muito treinamento, inovação, tudo relacionado ao organizacional, ou seja, você vai focar realmente quais são as inovações que você precisa fazer nos seus processos, quais são os treinamentos que você precisa fazer com cada colaborador, com cada stakeholder, dentro do processo que você tem, né? Você vai ter que fazer inovação, treinamento e tudo organizacional. Você vai ter que tentar entender o teu departamento ou a tua organização de desenvolvimento de software como um todo, né?
Então, essa é uma grande área de processo. Existem basicamente 24 áreas de processo categorizadas nessas 4 que a gente vê aí no nosso slide. Então, a primeira aí é o gerenciamento de processo, que vai realmente definir treinamentos, inovações a respeito da organização como um todo. A gente tem o segundo, que é o gerenciamento de projetos, que aí você vai realmente planejar o teu projeto, vai fazer a gerência de riscos do teu projeto. A gente entende que todo projeto tem um risco de falhar, tem um risco de ultrapassar orçamento, tem um risco de ultrapassar tempo, né, cronograma. Então você vai tentar gerenciar esses riscos aí, né, e você vai tentar controlar, né, existem áreas de processo de controle de como que você pode controlar tudo que foi planejado e toda a gerência de riscos que você fez no seu projeto de software. Lembrando que no próximo módulo a gente tem a disciplina específica de gerência de projetos, ok? Na fase de engenharia, aí você vai ter os processos de levantamento de requisitos, de soluções técnicas, de verificação do seu software, de validação, de codificação, de testes, de manutenção. Então são todos os processos que envolvem realmente a engenharia de software aqui, né? Você realmente vai ter como desenvolver isso, vai ter o modelo CMI vai te falar como que você vai desenvolver isso da melhor forma, como você vai fazer o levantamento dos requisitos da melhor forma, como você vai fazer a codificação da melhor forma, toda a parte de verificação se o seu software está dando certo ou errado e a validação dele junto ao cliente, ok? Além da engenharia, a gente pode ver no nosso slide aí que a gente tem a área de processo de apoio, né, que vai realmente fazer com que tem processo de apoio a todo o desenvolvimento do seu software, a todos os processos de desenvolvimento do seu software, desde medições, né, para ver se o teu processo está indo normalmente, análise para ver se os números gerados pelo teu processo estão conforme projetos anteriores que deram certo. Então, todas essas questões de medições, de análise a respeito de todo o desenvolvimento de um projeto, né, de um processo de software aqui, eles são apoiados por um grupo de processos que vai fazer realmente as configurações ideais de cada processo, as medições para ver se todos os processos estão seguindo da forma ideal, ok? E aí, a gente falou um pouquinho sobre as áreas de processo e a gente ainda tem os objetivos e as práticas que são desenvolvidas. Então, vocês podem ver essa figura aí na apostila de vocês. Então, a gente tem as áreas de processo aqui no topo da figura. Você tem o propósito da área, as notas introdutórias a respeito e os processos que estão relacionados a determinada área de processo. E aí você tem objetivos específicos, né, ligados a cada área de processo. E aí você tem, além dos objetivos específicos, você tem objetivos genéricos também. Ou seja, para uma área de levantamento de requisitos, quais são os objetivos que você tem que alcançar? Você tem que desenvolver os requisitos funcionais e não funcionais de forma que tenha qualidade. E os objetivos genéricos, você tem que ter uma boa conversa com o teu cliente, né? Então, você tem alguns objetivos específicos, né, que é o levantamento de requisitos, e os genéricos é de você ter uma boa conversa com o teu gerente, com o teu cliente. E aí, para cada objetivo, a gente tem as práticas específicas e as práticas genéricas, né? Então, as práticas específicas do levantamento de requisitos, vai fazer reuniões com o teu cliente, com todas as pessoas que vão participar do desenvolvimento do software, com todas as pessoas que são usuárias do software e assim por diante. Aí a gente tem os artefatos, as ferramentas que a gente utiliza dentro de cada prática e as subpráticas que a gente pode fazer uma classificação geral, ok? Então esse é o âmbito geral, onde a gente tem as áreas de processo, os objetivos aqui do nosso CMMI e as práticas relacionadas a cada objetivo, ok? No nosso próximo slide, a gente vai tentar entender, né, que o CMMI ele é dividido em duas formas de ser representado. Então a gente pode ver no nosso slide que tem a forma contínua e tem a forma por estágios. Qual que é a diferença entre esses dois? Então a gente tem uma figura específica aqui tá também na apostila de vocês, que você tem a parte contínua, que é a parte mais nova, né, vamos dizer assim,
do modelo, onde você consegue medir cada processo de forma independente. Então a gente tem níveis, né, de maturidade aqui e a gente consegue medir cada processo para ver se ele alcançou um nível de maturidade. Então esse é o modelo contínuo. O modelo por estágios, a gente vê o desenvolvimento de software como um todo, em qual nível que ele está. Então a gente junta todos os processos e vê realmente se tudo está no nível 1, ou no nível 2, no nível 3, no nível 4, ou no máximo no nível 5. Então há uma diferença de número de níveis por cada representação, né? E aí a gente vai ver a evolução de cada nível a respeito do modelo CMMI, ok? Então vamos ver aí no nosso próximo slide. Nós vamos ver então aqui, nesse slide, que nós temos aí então algumas características que vão definir aí cada um desses nossos modelos, né? Sendo o primeiro aí a contínua, nós temos as características. Melhor visibilidade da capacidade alcançada. Se a gente puder voltar ali, Fred, um slide, a gente pode ver que isso aqui é bastante claro, né? Pela figura, que nós temos aí aqui a visibilidade de todos os processos, né? Nós estamos vendo todos os processos e o nível que cada um deles alcançou, enquanto que na abordagem por estágios, né, nós dependemos aí de uma longa evolução dos processos dentro de níveis, onde cada vez que um nível sobe, ocorre uma reorganização de processos. Então, com essa abordagem, a gente vê que o processo contínuo é bem mais claro, aí, mais ampla a visão que nós temos aí da evolução dos nossos processos na instituição. Então, essa característica é bastante clara quando a gente passa aí para o gráfico. A próxima característica que nós temos aí é a melhoria em diferentes processos. Então, com certeza, nós vamos aplicar aí a melhoria gradativa para diferentes processos e isso vai ocorrer em paralelo, né? Então, a característica desse nosso modelo é que ele ocorre em paralelo, o contínuo, né? Então, por isso que a visibilidade é muito mais ampla nesse caso. E aí temos a última característica, que ele realmente é a abordagem mais recente, justamente por essas características que a gente falou agora, por ele ser mais amplo e permitir esse paralelismo entre a evolução dos processos. Então nós vamos ver agora a característica aí do outro modelo, que é o por estágios. Então, o por estágios ele é um modelo já mais convencional, baseia-se numa abordagem já mais antiga, mas que ela já tem aí um certo know-how, é predefinida e já é totalmente testada, né? Então, por isso que ela é também indispensável de você adotar pela escolha que você vai fazer de um modelo ou outro. E aí as características desse modelo por estágios, nós temos aqui um conjunto de processos que provê uma reorganização. Então, o que significa isso? Para que você possa ter a maturidade, a cada nível que o processo sobe, evolui, você tem que ter toda aquela reorganização de processos, avaliação, adequação, para que o processo possa ganhar a maturidade e então subir para o próximo nível. Então isso é bastante importante. E por fim, então, ele é construído sobre um histórico relativamente longo. É lógico que para você chegar lá no último nível, você então tem que ter passado, os processos têm que ter passado por várias modificações, vários processos de análise, e aí também, para que eles possam passar de um nível para o outro, tem que haver aí um amadurecimento, né, Fred? Legal, interessante que você falou a respeito de todos os níveis de maturidade. E é importante a gente salientar que o nível por estágio, Silvana, foi definido lá no CMM. Ele já vem. Né? Então ele é bem padronizado lá, ou seja, ele tem uma longa história, né? E aí, como os outros modelos, o Spice e o Bootstrap que a gente comentou, ele realmente deu a perceber que a gente não podia medir isso de forma única para todos os processos. Para levantamento de requisitos, para análise, para projeto, para codificação, para tudo, a gente tem um nível só. Então eles perceberam e no CMMI eles definiram a forma contínua de representar. Ou seja, a gente vai medir, meu levantamento de requisitos está no nível de maturidade 5. Mas com certeza você tem uma visibilidade muito maior. Sim. De você saber até que processo necessita de uma melhoria. De uma melhoria. Você vai ver que processo já chegou a um nível aceitável e que processo ainda está atrasado. Isso precisa mesmo. de uma atenção especial. Ou precisa de um treinamento especial a respeito das pessoas que desenvolvem ele. Então esses são os dois modelos. E a gente vai tentar definir um pouco a respeito de cada nível, como se comporta cada nível, né? Então vamos lá para o nosso slide ver como que se comporta cada nível.
Então, no nível do modelo por estágios, que foi o inicial, lá, o primeiro que a gente viu, ele está dividido em 5 níveis, de 1 a 5, e o nível 1 aí é como se fosse uma caixa preta realmente, o processo está totalmente imaturo, né? A pessoa vai lá e diz, eu quero um software, você vai desenvolver o software de qualquer forma e sai um produto. Esse produto pode até ter qualidade, não estou duvidando disso, né? Mas é meio duvidosa a qualidade porque a gente não conhece qual que é o processo de desenvolvimento de software dentro da empresa. Já no segundo nível que a gente pode ver aí, que é o nível gerenciado, é algo mais projetado e frequentemente reativo, né, a determinadas consequências que são desenvolvidas durante todo o processo de desenvolvimento de software. No nível 3, aliás, que é um nível já definido, a gente tem algo bem definido dentro da organização e os processos conseguem ser proativos, né? Você consegue fazer com que eles respondam a determinados riscos que o projeto venha a ter como um todo. No nível 4, né, a gente pode ver no nosso slide, ele é gerenciado quantitativamente. Então, além dele obedecer todos os níveis anteriores, a gente começa a medir realmente quais são os processos, né? A gente consegue ter números reais dos processos a respeito do desenvolvimento de software. E por último aí, que é o nível 5, a gente tem um nível de otimização, ou seja, você vai estar procurando sempre estar otimizando os seus processos aí, eles estão em constante otimização, ok? No nível de maturidade representado de forma contínua, a gente tem 6 níveis, né? Vai do nível 0 até o nível 5. Então a gente tem o nível 0 que é incompleto, ou seja, o processo não existe processo definido, é uma caixa preta, como eu falei. O nível 1 que é executado, ou seja, ele satisfaz as metas do projeto. O nível 2 ele é gerenciado, ou seja, ele é planejado e executado. O nível 3 ele é definido, que ele é gerenciado com um determinado padrão. Gerenciado quantitativamente, que é o nível 4, a gente consegue atribuir estatísticas para ele. E o nível 5 a gente tem uma melhoria contínua dos nossos processos. Então, esses são os níveis que a gente pode ter dentro do modelo CMMI. É lógico que o nível contínuo, né, você pode medir os seus processos de forma independentes, né? Qual é o nível de maturidade que eles estão, né? E esses níveis de maturidade, conforme eles vão subindo, você tem que ir aprimorando eles realmente a cada vez que eles vão subindo, ok? Bom, a gente definiu aí todas as áreas de processo, alguns objetivos, práticas, falou das 2 representações a respeito do modelo CMMI, e agora a gente vai falar a respeito de alguns pontos chaves que existem dentro desse modelo, ok? Então vamos ver aí no nosso próximo slide o primeiro ponto-chave. O primeiro ponto-chave é o aprimoramento de processos, vai envolver a análise, né, do processo, a padronização, a medição e a mudança do processo, né? Então você realmente tem que padronizar, você tem que medir, você tem que modificar o processo da melhor forma possível. Você tem que estar sempre aprimorando o teu processo. Você sempre tem que estar medindo o que o teu processo tem a fazer. O que a gente falou, né, Fred? Para você saber o que está dando certo e o que está dando errado, você tem que fazer o quê? Tem que avaliar os processos e aí ver, no caso do contínuo, qual o nível de maturidade que aquele processo se encontra. Isso mesmo. E aí você tem que aplicar, fazer a mudança, fazer as adequações. A padronização dos processos de uma forma completa. É isso? Para que ele possa, né, chegar ao nível que a gente deseja de maturidade. Isso mesmo. Vamos ver o nosso próximo ponto-chave. A questão aí os processos podem ser classificados como informais, gerenciados, podem ser metódicos ou de aprimoramento. Então nós temos aí que os informais, né, eles são sem embasamento nenhum, sem prévia avaliação, mas acabam funcionando. Então é aquela coisa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então você vai lá, implanta aquele projeto com base na sua noção, né, no seu tino do negócio, sem embasamento, sem gerenciamento, sem documentação, e aquilo lá funciona, porque você tem uma certa experiência, porque você consegue gerenciar aquele processo, tudo bem. Mas, né, a gente sabe que não é a melhor forma. Você vai acabar aí, de uma forma ou outra, o processo pode não se adequar mais às suas necessidades, pode cair em algumas questões contraditórias. Então, é importante sempre avaliar e gerenciar
a forma como esse processo vai ser implantado. E aí nós temos então as próximas modificações aí que mostram realmente processos que são gerenciados. Então os processos gerenciados, eles são planejados, executados, mesmo que sem ter uma base numa norma, você vai planejar e executar os processos. Então eles já não são tão informais quanto os processos que a gente mostrou agora há pouco. Então eles precisam tem um gerenciamento por trás, tem um controle, né, e não caem aí na total informalidade. Mas também não se baseiam numa norma pré-definida, que aí isso também é importante para que a gente tenha sempre os processos de forma correta sendo implantados na organização. E para isso, então, tem as nossas outras formas de implantação aí, que são os metódicos, né, baseados em modelos, e nós também temos aí o aprimoramento, que na verdade é o ciclo de aprimoramento. São os processos que já estão em aprimoramento já dentro do modelo. São vitais, né, para a instituição, esses processos, e por isso eles precisam passar sempre por esse ciclo aprimoramento para que possam ser aprimorados. Isso aí. Vamos lá para o nosso próximo ponto-chave aí a respeito do CMMI. Nós temos aí então o ciclo os pontos-chave. As medições, elas devem então ser usadas para responder a questões específicas sobre o processo a ser utilizado. Então, medições sobre aquela questão que a gente falou de você sempre fazer as melhorias baseadas em métricas, né, que foi o que a gente falou na aula, onde você vai ter valores que determinam se o processo está coerente ou não com as necessidades. E aí, Fred, nós temos que sempre fazer as coisas baseadas então a gente precisa métricas. Ver realmente quais são as ideias, quais são as questões específicas que os processos têm que responder, e realmente a gente tem que trabalhar nesses processos específicos, né? A gente tem que ver quais são os requisitos reais do nosso negócio, quais são os processos que precisam de melhoria. A gente precisa aplicar o CMMI principalmente naqueles processos. Esse é um ponto-chave ideal a respeito do CMMI. O nosso próximo ponto-chave aí, né, que são os tipos de métricas usadas no processo, são as métricas de tempo, de uso e o de uso de recursos, né, e o de eventos, né? Ou seja, você tem que ver realmente métricas a respeito de tempo. A gente sabe que cronograma hoje é algo bem complicado da gente atender, né? Então a gente precisa ver como que os processos vão estar atendendo a esse tempo desejado dentro dos projetos, né? A outra forma aí que a gente pode ver no nosso site de métrica é de uso de recursos, ou seja, você alocar recursos de forma correta dentro de cada atividade que compõe o projeto, né? E aí quando a gente fala em alocar recursos, a gente está falando de recursos físicos, como computadores ou qualquer máquina que você possa imaginar, recursos financeiros, onde você vai ter que estar investindo o teu dinheiro, né? E recursos humanos. Você alocar de forma correta esses recursos, você vai conseguir medir, né, realmente de uma maneira que traga um retorno para a organização. E aí, a partir do momento que você aloca esses recursos de forma correta, o seu processo provavelmente vai ocorrer também de forma correta. Ele não vai depender de recursos para ter qualidade. Essas medições aí servem basicamente para isso. E de eventos, né, que por sinal que venham a acontecer, podem ser eventos internos ou externos, modificações dentro das organizações e assim por diante. Esses eventos a gente tem que gerenciar, a gente tem que ver quais são os processos que têm influência de eventos, para que a gente possa medir o que esse evento pode influenciar em cada processo. Né? E a gente percebe que, por exemplo, no levantamento de requisitos dentro de processo de software, você tem eventos ali onde você tem que fazer uma entrevista com o cliente para fazer o levantamento desses requisitos. Então é algo bem complexo, né? Quem já trabalha na área aí sabe que é difícil a gente tirar do nosso cliente informações que realmente vão nos auxiliar a entender bem o que ele deseja, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai trabalhar com esse evento que ocorre em determinada atividade, ok? Além desses tipos de métricas aí, a gente pode perceber que os modelos de processos incluem descrições de atividades, ou seja, a gente
já que a gente tem um modelo de processo aí, a gente tem que ter as descrições de cada atividade que a gente vai desenvolver. Tem os subprocessos, ou podem não existir, né? Temos o papel de cada um, ou seja, as responsabilidades de cada um dentro do processo, né? A gente precisa definir isso de forma bem clara e bem documentada. A gente precisa ver as exceções, ou seja, se ocorrer algo inesperado dentro do projeto, como que a gente vai reagir, né? Então, isso aqui vem muito a calhar a respeito da gerência de riscos, que é uma área de processos que a gente viu anteriormente. A gente tem que ver como que deve ser feita a comunicação dentro do processo todo. É lógico que a gente entende que processo, para ser um conjunto de atividades, essas atividades estão interligadas e realmente tem que haver uma comunicação entre elas, para a gente saber o resultado de cada atividade, para a gente poder prosseguir com a atividade seguinte. A gente precisa ver como que é o papel da entrega, né? E como que a gente vai se relacionar com os outros processos da organização. A gente entende que mesmo uma empresa totalmente de desenvolvimento de software, além dos processos normais de desenvolvimento de software, existem vários processos que englobam a empresa, né? Processos contábeis, processos de recursos humanos e assim por diante. Não é só a questão do desenvolvimento de software. E como que esse processo de desenvolvimento de software conversa, né, com os outros processos gerais da organização. Então, tudo isso tem que estar definido dentro do modelo que a gente vai utilizar, para a gente atingir uma determinada maturidade dentro dos processos que a gente está desenvolvendo dentro da empresa. Ok? Mais um ponto-chave aí, o nosso último ponto-chave, né? A gente tem que definir um conjunto de objetivos relacionados às boas práticas, né? Então a gente tem que desenvolver realmente essas boas práticas de engenharia de software e na descrição, padronização e controle de práticas usadas para atingir esses objetivos, né? Então o ideal aqui, a gente está sempre batendo na tecla de padronização realmente, de você conseguir padronizar os teus processos. É lógico que cada projeto a gente entende que é único, né? Cada projeto de software. Mas os processos que são desenvolvidos dentro de cada projeto, eles têm que seguir uma determinada padronização. E aí você tem que realmente padronizar, institucionalizar cada atividade que você tem dentro do projeto. Assim você vai conseguir realmente a real padronização do processo de software como um todo. Então esses são pontos chaves para você tentar entender melhor como funciona o CMMI, como que você faz para implantar esse tão sonhado CMMI, ok? Bom, a gente finalizou os pontos chaves. Como está o chat aí, Silvana? A gente está discutindo aqui, Moacir, o Everton, eu e o José aqui também. A gente está falando, eles estão discutindo justamente a questão da documentação, né? Que é a questão que o pessoal está falando que muitos acham que a documentação tem que ser um calhamaço de folhas lá, que descreve nos mínimos detalhes tudo que tem que ser feito, né, e acaba isso gerando uma burocracia muito grande. Você fala a documentação dos processos de software ou a documentação de um software? Não, dos processos. Dos processos. Então, o que a gente está falando é que a quantidade de folhas nunca foi sinal de qualidade, né? Eu acho que é importante aqui o caso da objetividade e da clareza com que o documento enfoca os procedimentos corretos e a forma como você tem que fazer essa questão. E aí cai no que tudo que a gente falou, né? Se você não deixa isso claro, você burocratiza, você torna lento. É um risco. Os funcionários caem, né, naquela de desmotivação. Então tem todas essas questões aí que, né, dependem muito da forma da implantação que você aplica na organização. É lógico que você também não pode passar por cima e essa questão da institucionalização não ser desenvolvida dentro do processo. É muito importante essa documentação, principalmente para as pessoas novas que vão entrar na empresa. Às vezes você troca a equipe de desenvolvimento como um todo e aí como é que você vai passar? Senão nós vamos o quê, Fred? Cair na informalidade, né? A informalidade. Os processos vão ficar imaturos, vão depender exclusivamente das pessoas. Não existe nada definido dentro da organização. Ok? Então, a gente vai chegando ao final da aula, vamos ver aí o que a gente viu nessa aula. Então, no resumo da teleaula aí, a gente definiu um pouco a respeito de processo de software, né? A gente definiu um pouco como que se comporta os processos de software, que são um pouco diferentes a respeito dos processos normais dentro de uma organização, né? Além das atividades envolvidas, a gente tem técnicas, metodologias, e que elas precisam realmente seguir um padrão para que a gente atinja uma determinada maturidade, uma determinada qualidade em cada passo do desenvolvimento de software.
A gente viu o modelo de maturidade e capacidade chamado CMMI, né? Que é o modelo que a gente realmente, que o Instituto de Engenharia de Software dos Estados Unidos tornou como padrão, e esse modelo tornou-se padrão mundial, né? É importante a gente salientar isso, não é só nos Estados Unidos, é um padrão mundial, onde até existem empresas no Brasil, muitas empresas já com a certificação do CMMI em determinado nível, né? Você consegue essa certificação em um determinado nível de maturidade que você consegue dentro da organização. Não é só a questão lá, a gente conseguiu o modelo, a certificação CMMI, mas em qual nível? É importante a gente salientar isso. Então a gente viu esse modelo CMMI. O próximo ponto que a gente viu aí foi as representações CMMI, né, que são as representações contínua e por estágios, né? A gente percebe que a contínua é algo mais novo, é algo realmente específico do CMMI. O por estágios já veio como herança do CMMI, do CMM, né? Então a gente vê que o modelo contínuo, entendemos nós, professores aqui, que é um modelo melhor de você avaliar os seus processos, né? Lógico que você avaliando os seus processos nunca vão estar no nível de maturidade só. Existe um processo que está à frente, outro atrás, e aí o ideal é a gente trabalhar cada processo desse para que você chegue a um nível determinado de maturidade. E por último a gente viu alguns pontos chaves de implantação do CMMI, né? A gente viu a questão de você padronizar os processos, quais medições que você precisa fazer a respeito dos processos, ok? Então, esse foi o resumo da nossa aula. Mas antes, a gente precisa lembrar, né, a gente quer fazer uma interatividade maior, além daqui na teleaula, que amanhã, né, pela manhã, das 10 ao meio-dia, a gente vai estar online no chat. Né? Amanhã, então, das 10 ao meio-dia, nós estaremos online no chat, para aqueles que quiserem, puderem conversar, discutir, tirar dúvidas, sugestões. Isso mesmo. Nós vamos estar lá até porque semana que vem é a prova, né, Fred? E aí no dia da prova também, quinta-feira à tarde, das 15 às 17, a gente vai estar online também no chat para tirar todas as dúvidas a respeito da disciplina, né, dessas primeiras 4 aulas aí. Bom, para fazer uma revisão antes da prova, né? Sim, e aí com vai certeza. Com a matéria quente aí. Então a gente vai estar online no chat, eu, o professor Silvano e, se possível, também o professor André Rincon, que é o web tutor de vocês, ok? Pessoal, a gente fica por aqui. Já daqui a gente deseja uma boa prova para vocês, uma boa semana, um bom final de semana aí para vocês, ok? Abraços a todos, valeu. Boa tchau, noite. tchau.